Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Escola de Negócios para Mulheres e hoje nós vamos tratar de um tema que vai ajudar muito vocês. Vamos falar sobre a automação. Mas antes de eu começar a explicar como é que a automação pode impactar nessa rotina de trabalho de vocês, como é que pode estar ajudando vocês no dia a dia, eu vou explicar um pouquinho o que a gente quer dizer quando a gente fala em automação. Porque também eu sei que tem muita gente que está começando agora no digital e são muitos nomes, muitos termos, né? Então vamos explicar um pouquinho melhor. Então, quando a gente fala de automação, nós estamos falando das plataformas, né, de automação que vão conseguir ajudar vocês nesse contato, principalmente com o cliente, com os leads de vocês. Então, hoje a gente tem várias plataformas de automação automatizadas que nos ajudam nessa interface, que nos ajudam nesse relacionamento, nesse direcionamento. E vou trazer um exemplo para vocês aqui. Quantas vezes vocês já não entraram em contato com alguém via WhatsApp ou até de banco mesmo e tinha lá, bem-vindo ao Banco X. Aqui é o fulano, assistente virtual, e estou aqui para te ajudar. Então, digite 1, digite 2. Então, isso é uma plataforma de automação, mas a gente consegue usar isso de uma maneira muito mais personalizada e de uma maneira hoje muito mais integrada às nossas necessidades. Então, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como isso funciona nos modelos de negócio digital. Então, como é que a automação pode impactar na minha rotina de trabalho? Então, ela vem justamente para nos ajudar a automatizar essas nossas tarefas repetitivas, e aqui a gente fala principalmente dessa resposta ao nosso cliente. Então, quem está começando e quem já está enfrentando ali alguns gargalos, sabem que a partir do momento que a gente coloca um anúncio, que a gente começa a anunciar um produto, um serviço, as pessoas começam a entrar em contato porque elas querem mais informações. E para a gente conseguir diferenciar quem é só o curioso de quem realmente está interessado no nosso produto, a gente vai ter que entrar em contato com essa pessoa. E isso, quando começa a crescer, começa a tomar muito tempo nosso, né, de vocês, porque vocês têm que separar um tempo do dia de vocês para ficar respondendo, né, essas mensagens que chegam. E daí chega um momento que você fala, puxa vida, mas o que eu faço agora? Como é que eu faço? Eu tenho que tirar um tempo para poder responder. Se eu demoro muito para responder, a pessoa perde interesse. Então, como que eu faço para que isso fique mais fácil? Que eu não consiga ter toda essa minha rotina modificada em função de ter que tirar um tempo para responder. Aí é que surgiu e que veio as plataformas de automação, que elas vêm muito nesse sentido de nos ajudar justamente nessa tarefa de entrar em contato com o cliente no momento em que ele já responde ao nosso anúncio, responde ao produto que a gente está tentando vender, está tentando, né, comercializar. Mas daí vai ficar muito mecanizado, fica muito robotizado. Gente, hoje a gente consegue sim fazer com que esse contato com o cliente ele seja mais personalizado. Então, lógico que a pessoa vai saber que ela está falando com um assistente virtual, que ela está numa plataforma, mas a gente consegue ir direcionando esse nosso lead, potencial cliente, de uma forma que flua muito fácil, que ele tenha a resposta que ele está buscando, sem que a gente precise ficar olhando ali o tempo todo ou perdendo tempo, né, entre aspas, mas tomando um tempo grande do nosso dia na resposta a esses nossos leads e possíveis clientes. Então, de fato, a automação ela veio para nos ajudar a automatizar esses processos que são mais repetitivos, nos ajudar a economizar um tempo. Eu consigo sim hoje fazer experiências personalizadas, então eu consigo fazer uma segmentação do meu cliente e para cada segmentação eu direcionar um tipo de fala, um tipo de produto, vídeo, áudio. Então, eu consigo trabalhar isso de uma maneira mais personalizada, e isso vai fazer com que eu consiga aumentar a minha eficiência, aumentar a minha produtividade, consequentemente, alcançar um número maior de clientes, e eu vou conseguir escalar ali a venda do meu produto, do meu serviço. Mas, então,
como é que é isso, né? Como é que eu inicio na automação? Já entendi que impacta desta maneira positiva no meu dia a dia, mas para a gente entrar um pouquinho nesses pormenores, nessas definições, então trouxe aqui para vocês que a automação refere-se à utilização de ferramentas e tecnologias justamente para automatizar processos de tarefas repetitivas, visando justamente aumentar a eficiência e a produtividade. No contexto do marketing digital, a automação permite às empresas economizar muito tempo, alcançar um número maior de clientes e proporcionar experiências personalizadas, como nós estávamos falando até então. E entre os principais benefícios, a gente tem redução de erro humano, porque a gente sabe que no meio da nossa rotina, no nosso cansaço, a gente pode às vezes se equivocar, acabar mandando o link de pagamento errado, o produto errado. Então, se eu tenho isso automatizado, eu minimizo muito essa falha. Eu consigo escalar a operação, porque não vai depender de mim responder as pessoas, isso vai entrar de uma forma automática, então eu consigo atingir um número maior de pessoas e, consequentemente, eu aumento a retenção de clientes, porque se a pessoa é acolhida de maneira imediata, ela tende a ficar. Ela tendendo a ficar, a chance dela se tornar a sua cliente é muito maior. Então, se eu quiser começar por um processo de automação, eu começo por onde? Gente, a gente tem inúmeras plataformas, mas como a maioria das pessoas hoje começa a vender o seu produto, o seu serviço pelo Instagram, a ferramenta, a plataforma de automação que tem melhor interface com o Instagram é o ManyChat. E o ManyChat, ele é muito bom para começar porque ele tem alguns benefícios. Primeiro, que ele tem uma série de funcionalidades e ele é validado, né, pelo Meta, então não vai ter problema de interface nem com o Instagram, nem com o Facebook, nem com o Messenger. Segundo, que ele é muito amigável e muito intuitivo, então é fácil a gente aprender a trabalhar no ManyChat, e ele tem uma versão gratuita, onde você consegue sim fazer vários fluxos, que você consegue desenhar vários funis de vendas de uma forma gratuita, sem você precisar, principalmente no início, ter esse custo a mais. Então, entre as funcionalidades do ManyChat, ele tem esses fluxos de mensagens automatizados. Então, o ManyChat permite criar fluxos de mensagens automatizados, também conhecidos, né, como chatbots, que podem responder automaticamente às mensagens recebidas, guiando o usuário por diferentes etapas de conversa. Então, eu consigo criar um funil e vou fazendo com que esse meu lead vire meu cliente. Então, eu vou desenhando o caminho que ele quer seguir. Eu posso direcionar ele para uma página de venda, eu posso direcionar ele para um grupo do WhatsApp, eu posso direcionar ele para um site. Então, eu posso construir o caminho que eu quero, para qual eu quero direcionar esse meu cliente. Então, a outra funcionalidade é a resposta rápida e personalizada. Então, é possível a gente configurar respostas rápidas, personalizadas, para uma variedade de consultas comuns do usuário. Então, eu também consigo deixar respostas prontas. Então, se ele clica em algum anúncio, tem uma resposta explicando o que é o meu serviço, ou eu já direciono ele para algum outro tipo de informação que eu acho que seja importante. Então, eu já consigo deixar respostas pré-programadas ali dentro dessa interação, dessa minha automação do ManyChat com o Instagram. Uma outra funcionalidade que é fantástica é a segmentação dos contatos com etiqueta. Então, o ManyChat ele permite segmentar os seus contatos com base em diferentes critérios, interesses, comportamentos de compra, estágio do funil de venda onde ele parou. Então, desta maneira, eu consigo ir organizando, eu consigo ir construindo esse meu CRM dos meus clientes, e isso vai me ajudar muito, vai facilitar muito quando eu quiser introduzir um novo produto, quando eu quiser fazer algum teste, enfim, você conseguir saber quais são as pessoas que estão interessadas no seu produto,
seu produto, em que estágio que ela está em relação a nível de consciência, em relação a consumo, facilita muito a sua conversa com seus clientes e ajuda muito isso na sua conversão das suas vendas. Algumas outras funcionalidades que a gente tem: o envio de sequência de mensagens. Então, você pode criar sequências de mensagens automatizadas que são enviadas em intervalos específicos, e isso vai fazer com que eu vá aumentando esse meu nível de consciência dos meus leads até que eles estejam preparados ali para o processo de compra de venda. Outra funcionalidade é a integração com algumas ferramentas de marketing, então a gente consegue integrar dentro do MoneyChat algumas outras plataformas, né? Então, plataformas que vão fazer CRM, plataformas de vendas, então as nossas principais plataformas de vendas disponíveis hoje, para que a gente é associado para vender os nossos produtos, a gente consegue fazer a integração com o MoneyChat. E além de fornecer para nós toda uma análise detalhada do desempenho das nossas campanhas, como é que tá as nossas taxas de abertura, taxa de clique, engajamento do usuário, que faz com que a gente consiga analisar mais detalhadamente as nossas estratégias e definir quais são os produtos que eu devo manter, né, ali comercializando, e os que talvez valha a pena eu pensar na minha estratégia de divulgação, porque não estão tendo um bom desempenho. Então, eu consigo ter tudo isso só numa plataforma. Então, a gente consegue trazer todos esses benefícios, né? E ganhando e otimizando muito o nosso tempo e a nossa eficácia. E a gente consegue, então, esse aqui é um exemplo de um fluxo, deixar o seu infoproduto, o nosso infoproduto, vendendo sozinho. Então, a partir do momento que eu construo esse funil de vendas, eu faço o anúncio, eu coloco, né, então, o start inicial desse funil e vou fazendo o cliente caminhar até o processo final da venda. E como a gente explicou, cada uma dessas etapas eu consigo estar analisando e acompanhando para entender o que está funcionando, o que não está funcionando e o que eu preciso mudar. Então, gente, os principais benefícios que a gente acaba vendo no MoneyChat é, com certeza, a economia de tempo e recurso, essa escalabilidade, uma melhor experiência do cliente, porque você tem uma resposta ágil, direcionada, personalizada, aumento da geração de leads e, consequentemente, das vendas, e a automação desses processos repetitivos, então, principalmente esse contato com os nossos clientes, né, que a gente consegue fazer dessa maneira muito mais funcional. Mas a gente está falando de Instagram, automação no Instagram e as automações para o WhatsApp. Então, a gente sabe que os nossos dois principais canais de comunicação hoje com os clientes no digital acaba sendo o Instagram e o WhatsApp. E assim como o Instagram, no WhatsApp a gente também tem algumas plataformas de automação, né? O próprio MoneyChat, ele faz essa automação também por WhatsApp, de uma maneira muito similar como ele faz com o Instagram, então na criação de fluxos, no seu processo de desenho, é praticamente a mesma coisa. O diferencial do MoneyChat para o WhatsApp com relação ao bot conversa, que é essa outra plataforma que nós vamos abordar hoje, é que o MoneyChat eu vou acabar tendo que, quando você usa ele para automação do WhatsApp, eu acabo fazendo o pagamento por respostas. E isso, dependendo do número de respostas que você tiver, acaba sendo um investimento considerável, né? Quando você trabalha o MoneyChat no Instagram, até 500 contatos ele tem o valor, né, fechado, além de que, como eu expliquei, você pode começar na versão gratuita, então sem custo nenhum. Mas a partir do momento que você faz a integração do WhatsApp pelo MoneyChat, se você tem resposta, você já começa a pagar. Então a gente não tem a versão gratuita para isso. Então, a vantagem do bot conversa em relação ao MoneyChat é a questão do investimento que você precisa fazer, porque daí você não tem, você paga um valor fixo por mês, independente do número de respostas ou encaminhamentos que você fizer. Então,
O que é o bot conversa? Como é que funciona o bot conversa? Então, justamente o bot conversa é uma plataforma de automação para conversas no WhatsApp, então projetada para ajudar as empresas a interagirem com os seus clientes também, de uma forma eficaz e automatizada. Né? A ideia é justamente a mesma, né? Mas daí com essa roupagem do WhatsApp. Então, da mesma forma, as funcionalidades do bot de conversa são muito parecidas com a do ManyChat, porque são plataformas de automação. Então, eu consigo fazer essa criação dos bots personalizados, então ele permite criar os chatbots, os bots com base em fluxo de conversas que você configura, então, da mesma maneira que a gente explicou no ManyChat. Esses bots, eles podem responder mensagens, fazer perguntas para o usuário, fornecer algum tipo de informação. Eu também consigo encaminhar áudios, encaminhar vídeos, muito parecido com o que acontece no ManyChat, só que através do WhatsApp. Consigo também criar respostas automáticas e rápidas. Então, para aquele momento onde eu não estou disponível para poder fazer direcionar um atendimento se for necessário, eu vou criar essas respostas automáticas que o cliente vai até um pedaço e depois eu consigo resgatar para poder responder. E isso eu consigo programar. Tanto no ManyChat quanto no bot de conversa, você consegue programar o horário de disparo das mensagens, de interação. Então, por isso que a gente diz que a gente pode sim personalizar e deixar com a cara do seu negócio e muito específico para o cliente que você atende. Eu também consigo fazer encaminhamento inteligente de mensagens, então, por exemplo, eu vou separar, também consigo segmentar os grupos e para membros, para determinados grupos de pessoas eu mando uma mensagem, para outros, outro tipo de mensagem, então eu consigo segmentar. Além disso, eu consigo direcionar mensagens para o meu time de vendas, por exemplo. Então, eu tenho vendo 3 estágios diferentes e cada estágio de responsabilidade de uma pessoa. Eu consigo, conforme a pessoa vai andando ali no meu funil, em determinado ponto, desviar essa conversa para uma ou para outra pessoa, para que se torne daí uma conversa mais específica, vamos dizer assim. Então, eu também consigo fazer isso nesse direcionamento do bot conversa. Outras funcionalidades como eu falei, essa segmentação de contatos, onde você consegue, com base no histórico dos seus clientes, no perfil de consumo, ir segmentando os clientes, para que daí eu consiga fazer essa conversa muito mais direcionada para esse perfil do cliente. Eu consigo trabalhar com agendamentos de mensagem, então eu permite agendar uma mensagem para ser enviada no momento específico, né? Para que essa comunicação chegue ao seu cliente no momento ideal. Então, por exemplo, ficar mandando mensagem 2 da manhã, daí o celular não é nada bacana, né? Então, eu posso determinar se é uma resposta, se é uma nova pergunta, se foi um abandono de carrinho, em que momento que eu vou entrar em contato de novo com o cliente, que mensagem que eu vou dar, quanto tempo depois do abandono de carrinho, se ele não respondeu, quanto tempo eu vou entrar em contato depois para dizer, olha, notamos que você teve interesse, como podemos te ajudar. Então, gente, existem inúmeras maneiras da gente acabar conseguindo trabalhar as nossas vendas de uma maneira automatizada. E assim como o ManyChat, eu também consigo fazer integração com vários sistemas de CRM e de e-commerce, justamente para que eu consiga dar continuidade nesse meu fluxo de vendas e que eu consiga fazer a gestão melhor dos meus clientes. Então, ainda tem o benefício que a gente falou, né? O ManyChat, ele tem essa versão do WhatsApp, mas tem a questão do custo, mas o ManyChat pode ser integrado com o bot conversa. Então, eu posso começar um fluxo lá no Instagram e migrar esse fluxo para o WhatsApp de uma maneira totalmente automatizada. Então, eu começo no anúncio no Instagram e termino com a minha venda e o meu cliente lá no meu grupo do WhatsApp, e eu tenho então toda essa gestão e todo esse caminho do processo de venda do meu infoproduto de uma maneira automatizada. Então, a integração entre o ManyChat e o bot conversa oferece uma combinação muito poderosa de ferramenta de automação de mensagens que maximiza a eficiência e o alcance na interação com os clientes.
Então, quais são esses benefícios, então, que a gente tem das integrações? Esse fluxo de conversa contínua, eu capturo os leads lá no Instagram e tenho essa transferência automática para o WhatsApp. Eu consigo fazer isso de uma maneira muito personalizada e vou segmentando cada vez mais os meus clientes e eu tenho todo esse processo do início da captação de lead até a conclusão da venda totalmente automatizada. E por isso que eu falei lá no início para vocês, quando a gente estava falando de Money Chat, que vocês podem deixar o infoproduto de vocês venderem sozinho com processo de automação. Então, ao integrar ambas as plataformas, é possível a gente gerenciar todas as interações com os clientes de uma forma centralizada, simplificando o processo de acompanhamento e análise de resultado. Então, se não bastasse eu vender tudo no automático sozinho, eu ainda consigo ficar fazendo a gestão daquilo que está funcionando e daquilo que não está funcionando. Gente, e é onde a gente tem que gastar o nosso tempo. A gente tem que gastar o nosso tempo criando o nosso produto e pensando em estratégias diferentes de acordo com o perfil de consumo do nosso cliente. A gente não pode hoje mais ficar perdendo tempo com processos que eu posso automatizar. Então, a gente tem que estar num papel muito mais estratégico do nosso negócio, né? Eu tenho que estar utilizando o meu tempo realmente onde ele tem valor. E o valor é na minha entrega direta com o cliente e pensando em novas estratégias de venda. Por isso que a automação está crescendo cada vez mais, está ganhando corpo e que vocês, que mesmo que estão começando, tem que começar já certo, pensando em automatizar essas, mesmo que sejam pequenas etapas do processo de vocês. Vocês já ganham muito tempo. Então, essa é uma máxima, né? Se seus clientes ficarem insatisfeitos no mundo físico, cada um deles pode contar para 6 amigos. Se seus clientes ficarem insatisfeitos na internet, eles podem contar para 6.000 amigos. E por que a gente traz isso aqui, justamente para finalizar essa aula? É porque se você deixa o seu cliente no vácuo, se você não dá uma resposta, se você demora para responder, ele não vai mais entrar em contato com você, ele vai desistir ou vai demorar muito tempo novamente para que a gente aumente o nível de consciência dele de novo, para que ele engaje novamente com você, para que ele consuma o seu produto. Então, de fato, que a gente tem que estar aptos para responder os nossos leads, os nossos clientes, no momento em que eles estão nesta interação conosco. Para que a gente possa deixar eles satisfeitos, né, engajados e que com isso eles acabem sim não só consumindo, mas indicando o produto de vocês. Então, se vocês têm interesse, querem saber um pouco mais e querem aprender como fazer esse processo de automação na prática, digita aqui nos comentários, quero aprender na prática, que a gente vai logo mais entrar em contato com vocês e explicar como é que vai funcionar os próximos passos da nossa formação de automação na parte prática. Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês, que tenha tirado as dúvidas que vocês tenham em relação à automação, como usar, para quem serve, né? E que tenha também feito vocês conseguirem enxergar que a automação é o futuro para ajudar vocês a crescerem e prosperarem nos seus negócios. Então, gente, se quiser mais detalhes de como aprender na prática, digite Quero Aprender na Prática e a gente vai entrar em contato e disponibilizar o link para vocês também entrarem em contato. Fiquem bem e até o nosso próximo encontro.